eu descobri que meu marido me traía com a minha melhor amiga. Pelo toque do celular dele, eu estava grávida de 7 meses. Ela era minha vizinha, morava na casa ao lado da minha, e enquanto eu achava que ele fazia hora extra no trabalho, ele estava na cama dela, a menos de 10 metros de mim. Eu ouvia tudo, sem saber que era ele. Mas o pior não foi a traição. O pior foi descobrir que todo mundo sabia, menos eu. Um mês depois do divórcio, eu recebi uma ligação que mudou minha vida para sempre. Uma herança de 8 milhões de reais, de um tio que eu nem sabia que existia. E adivinhem quem apareceu na minha porta chorando e implorando para voltar? Meu nome é Rafaela. Tenho 31 anos. Mas quando tudo aconteceu, eu tinha 29 e achava que estava vivendo o sonho da minha vida. Preciso voltar um pouco no tempo para vocês entenderem como eu cheguei onde cheguei. Eu perdi meus pais quando tinha 9 anos. Acidente de carro. Um caminhão atravessou o sinal vermelho e acertou o carro deles em cheio. Eles morreram na hora. Eu não estava no carro porque tinha ficado na casa de uma tia naquele fim de semana. Essa tia me criou até eu completar 18 anos. Depois disso, eu fui viver sozinha. Trabalhei como vendedora em loja de shopping. Fiz faculdade de administração à noite. Me formei aos 24 anos. Consegui um emprego em uma empresa de contabilidade. Era uma vida simples, mas era minha. E foi nessa empresa que eu conheci o Lucas. Lucas era analista financeiro. Bonito. Sorriso fácil. Falava bem. Todo mundo na empresa gostava dele. Ele começou a puxar conversa comigo no refeitório. Depois me chamou para sair. Em 3 meses estávamos namorando. Em 1 ano estávamos morando juntos. Em 2 anos estávamos casados. Eu achava que tinha encontrado minha alma gêmea. O homem que ia construir uma família comigo. O homem que ia me fazer esquecer toda a dor que eu carreguei desde os 9 anos. Mas eu não sabia quem ele realmente era. 6 meses depois do casamento nos mudamos para uma casa nova. Era um bairro tranquilo na zona sul de São Paulo. Casas geminadas. Rua arborizada. Vizinhos simpáticos. Na primeira semana, a vizinha da casa ao lado veio se apresentar. O nome dela era Vanessa. 30 anos. Loira. Sorriso grande. Parecia muito simpática. Ela disse: "Oi, bem-vindos ao bairro. Se precisarem de qualquer coisa é só chamar." Eu gostei dela na hora. Ela era enfermeira, trabalhava em um hospital particular, mas tinha horários flexíveis, então ficava muito em casa. A gente começou a se aproximar. Tomávamos café juntas quase todo dia. Ela me contava sobre os plantões loucos no hospital. Eu contava sobre as fofocas do escritório. Em poucos meses ela virou minha melhor amiga, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Vanessa era solteira. Tinha terminado um relacionamento longo há 1 ano. Ela dizia que não queria mais saber de homem, que estava focada na carreira. Eu achava admirável, mas algo me incomodava. Vanessa sempre elogiava muito o Lucas. "Rafa, você tem muita sorte. Seu marido é tão atencioso. Nossa, o Lucas é tão inteligente. Que homem educado. Você achou um em 1 milhão." No começo eu achava fofo, mas com o tempo, começou a parecer excessivo. Uma vez ela disse: "Se eu encontrasse um homem assim, eu nunca largava." Eu ri, mas Lucas ficou quieto, e olhou para ela de um jeito que eu não soube explicar. Naquele momento, algo dentro de mim acendeu um alerta, mas eu ignorei, porque Vanessa era minha melhor amiga, e Lucas era meu marido. Eles jamais fariam isso comigo. Certo, 1 ano depois do casamento, eu descobri que estava grávida. Eu chorei de felicidade. Lucas também, ou pelo menos pareceu chorar. A gente contou para todo mundo. Minha tia, os amigos, os colegas de trabalho, e claro, Vanessa. Quando eu contei para ela, ela me abraçou forte. Ela disse: "Amiga, que notícia maravilhosa. Você vai ser a melhor mãe do mundo." Eu fiquei emocionada. Ela até chorou junto comigo. Mas olhando para trás, eu percebo que o choro dela não era de alegria. Era de outra coisa. Algo que eu não soube identificar na hora. Nos meses seguintes, Vanessa começou a mudar. Ela ainda vinha tomar café comigo, mas parecia distraída. Às vezes olhava pro celular e sorria. Quando eu perguntava o que era, ela dizia: "Nada. Coisa do trabalho." Ela também começou a perguntar muito sobre o Lucas. "Ele chega que horas hoje? Ele vai trabalhar no sábado? Ele tem viajado muito?" Eu achava estranho, mas não desconfiava. Eu era ingênua demais. E estava ocupada demais com a gravidez. Enjoos, consultas, preparativos pro quarto do bebê. Eu não tinha tempo para desconfiar de nada. Mas as coisas estavam prestes a mudar. Quando eu entrei no 7º mês de gravidez, Lucas começou a fazer hora extra. Muita hora extra. No começo era 1 ou 2 vezes por semana. Depois virou 3 vezes. Depois 4. Ele chegava em casa às 11 da noite. Às vezes meia-noite. Sempre com a mesma desculpa: "Estamos fechando um projeto grande. Preciso ficar até mais tarde." Eu não questionava. Eu confiava nele. E esse foi meu maior erro. Mas tinha algo que começou a me incomodar. Vanessa também mudou de comportamento. Antes, ela estava sempre em casa. A gente se via todo dia. Mas agora, ela estava sumida. Eu tocava a campainha dela, e ninguém atendia. Eu mandava mensagem, e ela demorava horas para responder. Quando respondia, era sempre a mesma coisa: "Desculpa, amiga, tô no plantão. Depois a gente se fala." Mas o carro dela estava na garagem. As luzes da casa estavam acesas. Ela estava em casa, mas não me atendia.
E sabe o que era mais estranho? Ela sumia exatamente nos dias que Lucas dizia que estava fazendo hora extra. Coincidência? Naquela época eu achava que sim, mas no fundo, algo estava errado. Eu só não queria aceitar, porque aceitar significava que minha vida perfeita era uma mentira, e eu ainda não estava pronta para essa verdade. Mas a verdade não pergunta se você está pronta. Ela simplesmente aparece. E quando aparece, ela destrói tudo. Era uma quinta-feira, 7h30 da noite. Eu estava com 7 meses de gravidez. A barriga já estava enorme. Eu mal conseguia dormir direito. Lucas tinha mandado mensagem às 5 da tarde dizendo: amor, vou fazer hora extra hoje. Projeto urgente. Não me espera para jantar. A mesma mensagem de sempre. Eu respondi: tudo bem. Se cuida. Te amo. Ele respondeu com um emoji de coração. E eu acreditei. Como sempre acreditava. Naquela noite eu estava inquieta. Não conseguia assistir televisão. Não conseguia ler. Não conseguia fazer nada. Resolvi ligar pro Lucas. Só para ouvir a voz dele. Só para matar a saudade. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Eu peguei o celular. Disquei o número dele. O telefone começou a chamar. 1 toque. 2 toques. 3 toques. E então eu ouvi algo. Uma música. O toque de celular do Lucas. Era uma música específica que ele tinha colocado. Uma música antiga de rock que ele amava. Eu conhecia aquele toque de cor. Já tinha ouvido milhares de vezes. Mas dessa vez o som não vinha do trabalho dele. Vinha da casa ao lado. Da casa da Vanessa. No primeiro momento eu achei que estava imaginando coisas. Gravidez faz isso, né? Hormônios. Cansaço. Paranoia. Eu desliguei a ligação. O som parou. Fiquei parada na sala. Olhando pro nada. Tentando entender o que tinha acontecido. Mas algo dentro de mim precisava ter certeza. Eu fui até a varanda. A noite estava quente. As janelas da casa da Vanessa estavam abertas. Eu podia ver as luzes acesas. Peguei o celular de novo. Minhas mãos estavam tremendo. Disquei o número do Lucas. 1 toque. 2 toques. E lá estava de novo. A música. O toque do celular dele. Vindo da casa da Vanessa. Mas dessa vez eu ouvi mais uma coisa. Passos. Alguém correndo. E então o toque parou abruptamente. Como se alguém tivesse desligado o celular às pressas. 3 segundos depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Lucas. Desculpa, amor, tô em reunião. Não posso atender. Te ligo depois. Reunião. Às 7h30 da noite. Com o celular tocando na casa da minha vizinha. Eu sentei no sofá da varanda. Minhas pernas tremiam tanto que eu achei que ia desmaiar. O bebê chutou forte na minha barriga. Como se sentisse minha angústia. Eu coloquei a mão na barriga e sussurrei. Calma, meu filho. A mamãe vai descobrir a verdade. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada na cama olhando pro teto. Esperando o Lucas chegar. Ele chegou às 11h15. Entrou no quarto na ponta dos pés. Achando que eu estava dormindo. Eu fingi que estava. Ele tomou banho. Demorou mais do que o normal. Quando saiu do banheiro, eu senti um cheiro diferente. Não era o sabonete dele. Era um perfume feminino. Um perfume que eu conhecia. O perfume da Vanessa. Eu continuei fingindo que dormia. Ele deitou do meu lado. Em menos de 5 minutos, estava roncando. Como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei acordada a noite inteira. Com 1000 pensamentos na cabeça. Será que eu estou ficando louca? Será que é coincidência? Será que outro vizinho tem o mesmo toque de celular? Eu tentava encontrar qualquer explicação. Qualquer coisa que não fosse a verdade óbvia. Porque a verdade era dolorosa demais para aceitar. Meu marido. Minha melhor amiga. Na casa ao lado. Enquanto eu esperava o filho dele. Não, isso não podia estar acontecendo. Mas estava. No dia seguinte, eu acordei decidida. Eu precisava de provas. Não podia acusar sem certeza. Lucas saiu pro trabalho às 8 da manhã. Me deu um beijo na testa e disse: hoje vou tentar chegar mais cedo. Te amo. Eu sorri. Por dentro, eu estava destruída. Mas por fora, fingi normalidade. Porque agora eu estava em modo de investigação. Às 9 da manhã, eu fui até a casa da Vanessa. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. O carro dela estava na garagem. As cortinas estavam fechadas. Mas eu sabia que ela estava em casa. Mandei mensagem. Oi, amiga. Tô na sua porta. Vamos tomar café? 10 minutos se passaram. Nada. 20 minutos. Nada. Meia hora depois ela respondeu. Desculpa, Rafa. Tava dormindo. Noite difícil no plantão ontem. Depois a gente se fala. Mentira. Ela não tinha trabalhado ontem. O carro dela ficou na garagem o dia inteiro. Eu tinha visto. Ela estava mentindo. E isso significava que minha suspeita estava certa. Nos dias seguintes, eu comecei a prestar atenção em tudo. Nos horários. Nos padrões. Nas coincidências. E percebi algo assustador. Toda vez que Lucas fazia hora extra, Vanessa sumia. Não atendia a campainha. Não respondia a mensagem. Fechava as cortinas. E só aparecia no dia seguinte. Sempre no dia seguinte. Eu comecei a anotar tudo em um caderno. Data. Horário. Desculpa do Lucas. Comportamento da Vanessa. Em uma semana, eu tinha 7 registros. 7 coincidências. Coincidência demais para ser coincidência. Mas eu ainda não tinha a prova definitiva. Eu precisava de algo concreto. Algo que ele não pudesse negar. E foi então que eu tive uma ideia. Uma ideia arriscada. Mas necessária. Eu ia pegar ele no flagra.
Na quinta-feira seguinte, Lucas mandou a mensagem de sempre. Amor, hora extra hoje. Projeto urgente. Eu respondi normalmente. Tudo bem. Se cuida. Mas dessa vez eu não fiquei em casa esperando. Às 6 da tarde, eu saí. Disse que ia na casa da minha tia. Que ia dormir lá porque estava me sentindo sozinha. Lucas nem questionou. Pareceu até aliviado. E isso doeu mais do que qualquer coisa. Eu dirigi até a esquina do bairro. Estacionei em um lugar onde dava para ver minha rua. E esperei. Às 7h15, o carro do Lucas passou. Ele não foi pro nosso portão. Ele foi direto pro portão da Vanessa. Ela abriu. Ele entrou. O portão fechou. E meu coração parou. Eu fiquei ali, parada, olhando pro portão fechado, com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, e o bebê chutando forte na minha barriga. Como se soubesse. Como se sentisse a dor da mãe dele. Eu coloquei a mão na barriga e sussurrei. Eu vou te proteger, meu filho. Custe o que custar. Mas eu ainda não sabia o que fazer com aquela informação. Eu precisava de mais. Precisava de algo que destruísse qualquer desculpa dele. E eu ia conseguir. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Naquela noite, eu não fui pra casa da minha tia. Eu fiquei estacionada na esquina. Por 3 horas. Esperando. Às 10h40, o portão da Vanessa abriu. Lucas saiu. Ele olhou pros 2 lados. Certificou-se de que ninguém estava vendo. E foi caminhando até a nossa casa. Como se estivesse chegando do trabalho. Ele nem precisava usar o carro. A casa dela era ao lado da nossa. Eu peguei meu celular. Tirei fotos. Gravei vídeo. Tudo. Ele entrando na nossa casa. Acendendo as luzes. Fingindo normalidade. 10 minutos depois, ele me mandou mensagem. Amor, cheguei. Tô morto de cansaço. Vou tomar banho e dormir. Te amo. Te amo. Ele escreveu te amo, depois de sair da cama da minha melhor amiga. Eu senti nojo. Um nojo profundo. Que me revirava o estômago. Eu vomitei ali mesmo. No carro. Sozinha. Grávida de 7 meses. Traída pelo homem que eu amava. E pela mulher que eu chamava de melhor amiga. Mas eu ainda não estava pronta para confrontar. Eu precisava de mais. Precisava entender há quanto tempo isso estava acontecendo. Precisava saber se alguém mais sabia. E foi aí que eu descobri a pior parte. No dia seguinte, eu acordei determinada. Lucas saiu pro trabalho normalmente. Eu esperei ele sair. E fui até a casa da Dona Marta. Dona Marta era nossa vizinha do outro lado. Uma senhora de 65 anos. Viúva. Aposentada. Passava o dia inteiro em casa. E via tudo o que acontecia na rua. Eu toquei a campainha. Ela abriu com um sorriso. Rafaela. Que surpresa. Entra, querida. Eu entrei. Ela me ofereceu café. Eu aceitei. Sentamos na sala. Ela olhou para minha barriga e disse. Como está o bebê? Já sabe se é menino ou menina? Eu disse. Menino. Vai se chamar Pedro. Ela sorriu. Mas tinha algo no olhar dela. Algo estranho. Pena. Ela estava olhando para mim com pena. Eu respirei fundo e perguntei. Dona Marta, eu preciso te perguntar uma coisa. E preciso que a senhora seja honesta comigo. Ela ficou séria. Pode perguntar, querida. Eu olhei nos olhos dela e disse. A senhora já viu meu marido entrando na casa da Vanessa? O silêncio que veio depois foi a resposta. Dona Marta abaixou a cabeça. Ela começou a chorar. Ela disse. Eu queria te contar, Rafaela. Juro que queria. Mas eu não sabia como. Meu coração afundou. Eu perguntei. Há quanto tempo? Ela disse. Desde que vocês se mudaram pra cá. 2 anos. 2 anos de traição. Desde o começo. Eu senti o mundo girar. A sala ficou turva. Eu quase desmaiei. Dona Marta correu para me segurar. Ela disse. Calma, querida. Pensa no bebê. Respira. Eu respirei. Fundo. Várias vezes. E então eu perguntei. Mas alguém sabe? Ela hesitou. Eu insisti. Dona Marta. Eu preciso saber. Ela disse. Todo mundo sabe, Rafaela. A rua inteira sabe. Só você não sabia. Eu saí da casa da Dona Marta em estado de choque. A rua inteira sabia. Os vizinhos. O padeiro da esquina. A moça do salão de beleza. Todo mundo. E ninguém me contou. Eu era a palhaça do bairro. A esposa cega. A grávida traída. Todos olhavam para mim com pena. E eu nem sabia. Eu caminhei pela rua. Olhando pras casas. Pras janelas. Me perguntando quantas pessoas estavam me observando agora. Rindo de mim. Comentando sobre mim. Coitada da Rafaela. Tão boba. O marido dela tá com a vizinha e ela não vê. Imagina quando ela descobrir. Pois é, eu descobri. E a dor era insuportável. Eu voltei pra casa. Tranquei a porta. E chorei. Chorei por horas. Deitada no sofá. Com a mão na barriga. Pedindo desculpas pro meu filho por ter escolhido aquele homem como pai dele. Mas a dor virou raiva. E a raiva virou determinação. Eu não ia ser a vítima dessa história. Eu ia ser a protagonista. Naquela tarde, eu liguei pra minha tia. A mesma tia que me criou depois que meus pais morreram. Contei tudo pra ela. Ela ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. Depois disse. Rafaela, você precisa pensar no bebê primeiro. Não faz nada impulsivo. Eu disse. Eu sei, tia. Mas eu também preciso me respeitar. Ela disse. Então faz o seguinte. Junta todas as provas. Procura um advogado. E quando tiver tudo pronto, você confronta. E foi exatamente isso que eu fiz. Nos dias seguintes, eu agi normalmente. Sorri pro Lucas. Fingi que estava tudo bem. Cada beijo dele me dava náusea. Cada te amo dele me dava vontade de gritar. Mas eu aguentei.
Porque eu tinha um plano. Eu contratei um advogado especializado em divórcio. Mostrei as provas, fotos, vídeos, depoimento da dona Marta. Ele disse: com isso aqui, você consegue o divórcio com todas as vantagens. Pensão, guarda, divisão de bens a seu favor. Eu disse: eu quero tudo. Ele não vai ficar com nada. O advogado sorriu e disse: pode deixar comigo. Mas antes do divórcio, eu precisava do confronto. Não pelo Lucas, não pela Vanessa. Por mim, eu precisava olhar nos olhos deles e mostrar que eu sabia, que eu sempre soube, e que eles não iam me destruir. Um dia antes do confronto, eu descobri mais uma coisa, algo que me fez quase desistir de tudo. Eu estava no quarto, arrumando as coisas do Lucas para colocar em malas, quando achei uma caixa escondida no fundo do guarda-roupa. Dentro da caixa tinha cartas. Cartas de amor, da Vanessa pro Lucas, datadas de 2 anos atrás, desde o primeiro mês que nos mudamos pra cá. Uma das cartas dizia: meu amor, não aguento mais fingir. Eu te amo desde a primeira vez que te vi. Quando você vai largar ela? Outra dizia: ontem foi mágico. Enquanto ela dormia, você estava comigo. Isso me faz sentir especial. Enquanto eu dormia, ele saía da nossa cama e ia pra cama dela, na casa ao lado. Eu li todas as cartas, cada uma, com o coração sangrando, mas também com a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Eles iam pagar, os dois, e o confronto seria no dia seguinte. Era sábado, 9 da manhã. Lucas estava em casa, tomando café da manhã como se fosse um dia normal. Ele olhou pra mim e disse: amor, você tá bem? Tá com uma cara estranha. Eu sorri. Tô ótima. Nunca estive melhor. Ele estranhou, mas não disse nada. Às 10 da manhã, eu mandei uma mensagem pra Vanessa: amiga, vem aqui em casa. Preciso te mostrar uma coisa do bebê. Ela respondeu em 2 minutos: tô indo. Claro que estava. Qualquer chance de estar perto do Lucas, ela aproveitava. 5 minutos depois, a campainha tocou. Lucas foi abrir. Vanessa entrou sorrindo. Oi, Lucas. Oi, Rafa. Ela me abraçou, como se fosse minha melhor amiga de verdade. Como se não tivesse dormido com meu marido centenas de vezes. Eu senti nojo do abraço dela, mas mantive a compostura. Eu disse: senta, Vanessa. A gente precisa conversar. Ela sentou no sofá. Lucas sentou na poltrona. Eu fiquei de pé, olhando pros dois. Os dois traidores, sentados na minha sala, esperando eu falar. Eu fui até a estante. Peguei a caixa que tinha encontrado no guarda-roupa. A caixa com as cartas. Coloquei em cima da mesa de centro. Lucas olhou pra caixa. O rosto dele ficou branco. Vanessa olhou pra caixa e engoliu seco. Eles sabiam o que era. Eu abri a caixa. Tirei as cartas uma por uma. Espalhei em cima da mesa. Eu disse: eu encontrei isso no fundo do guarda-roupa. Interessante, né? Lucas tentou falar. Rafa, eu posso explicar? Eu levantei a mão. Não, você não pode. Você vai ficar calado e ouvir. Ele fechou a boca. Vanessa começou a tremer. Eu peguei uma das cartas e li em voz alta: meu amor, não aguento mais fingir. Eu te amo desde a primeira vez que te vi. Quando você vai largar ela? Eu olhei pra Vanessa. Você escreveu isso, não foi? Ela não respondeu. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu peguei outra carta. Li em voz alta: ontem foi mágico. Enquanto ela dormia, você estava comigo. Isso me faz sentir especial. Eu olhei pro Lucas. Enquanto eu dormia, você saía da nossa cama e ia pra cama dela, na casa ao lado. Lucas abaixou a cabeça. Covarde. Nem pra me olhar nos olhos ele tinha coragem. Eu continuei: vocês acham que eu sou o quê? Idiota? Cega? Burra? Silêncio. A rua inteira sabia. A dona Marta sabia. O padeiro sabia. Todo mundo sabia. Menos eu. Minha voz começou a tremer de raiva. Eu tô grávida de 7 meses, Lucas. 7 meses. Do seu filho. E você tava transando com ela enquanto eu vomitava de enjoo. Enquanto eu não dormia de dor nas costas. Enquanto eu fazia planos pro nosso futuro. Lucas levantou a cabeça. Ele disse: Rafa, por favor. Foi um erro. Eu amo você. Ela não significa nada pra mim. Ela não significa nada. Vanessa olhou pro Lucas com os olhos arregalados. Como assim eu não significo nada? Você disse que ia largar ela. Você disse que a gente ia ficar junto. Lucas olhou pra Vanessa com desespero. Cala a boca, Vanessa. Você tá piorando tudo. E foi aí que eu vi a verdade completa. Ele não amava nenhuma de nós. Ele amava a si mesmo. Ele usava as duas. Mentia pras duas. Manipulava as duas. E agora estava desesperado porque o castelo de mentiras tinha desabado. Vanessa se virou pra mim. Ela disse: Rafa, me desculpa. Eu sei que errei. Mas você precisa entender. Eu me apaixonei. Não dá pra controlar essas coisas. Eu olhei pra ela, com todo o desprezo que eu conseguia, e disse: você se apaixonou pelo marido da sua melhor amiga. Pela pessoa que abria a porta da casa pra você todo dia. Que tomava café com você. Que contava os segredos da vida pra você. E você retribuiu transando com o marido dela. Ela baixou a cabeça. Eu continuei: você tinha 1 milhão de homens no mundo. 1 milhão. E escolheu justamente o meu. Isso não é amor, Vanessa. Isso é crueldade. Isso é falta de caráter. Isso é ser uma pessoa nojenta. Ela começou a soluçar. Rafa, por favor, sai da minha casa. Ela levantou, tremendo, chorando, e saiu, sem olhar pra trás. Eu nunca mais vi ela depois daquele dia.
Agora era só eu e Lucas. Sozinhos. Na sala que a gente decorou junto. Na casa que a gente comprou junto. No casamento que ele destruiu. Ele se ajoelhou na minha frente. Rafa, por favor, me dá outra chance. Eu vou mudar. Eu juro. Pensa no nosso filho. Ele precisa de um pai. Eu olhei pra ele e disse: ele precisa de um pai. Não de um mentiroso. Não de um traidor. Não de um covarde que trai a esposa grávida com a vizinha. Ele começou a chorar. Rafa, eu te imploro. Eu tirei um envelope da bolsa. Joguei no colo dele. Isso é o pedido de divórcio. Já assinei. Agora é sua vez. Ele abriu o envelope. Leu o documento. O rosto dele ficou pálido. Você quer a casa? O carro? Pensão? Tudo isso? Eu disse: eu quero tudo que você me deve. E você me deve muito. Ele disse: Rafa, isso vai me destruir financeiramente. Eu disse: você devia ter pensado nisso antes de destruir nosso casamento. Eu peguei minha bolsa. Fui até a porta. E antes de sair, eu me virei e disse: você tem até segunda-feira para assinar e sair dessa casa. Se não assinar, meu advogado vai te fazer assinar. E vai ser muito pior. Eu saí. E fechei a porta atrás de mim, fechando também aquele capítulo da minha vida. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Lucas assinou o divórcio. Saiu da casa. Eu fiquei sozinha, grávida, destruída emocionalmente. Mas livre. Minha tia veio ficar comigo. Ela cuidava de mim como se eu fosse criança de novo. Cozinhava pra mim. Dormia do meu lado quando eu tinha pesadelo. Me levava nas consultas do pré-natal. Ela era tudo que eu tinha. Eu chorava todo dia. De manhã, de tarde, de noite. Eu me perguntava se algum dia ia parar de doer. Se algum dia eu ia conseguir confiar em alguém de novo. Se algum dia eu ia ser feliz. Eu não sabia. Mas o destino tinha outros planos pra mim. E esses planos iam chegar. Exatamente um mês depois do divórcio. 30 dias tinham se passado desde o divórcio. Eu estava com 8 meses de gravidez. A barriga enorme. Os pés inchados. O coração ainda partido. Mas eu estava sobrevivendo. Um dia de cada vez. Minha tia tinha voltado pra casa dela. Eu estava sozinha de novo. Mas aprendendo a lidar com a solidão. Era uma terça-feira normal. Eu estava no sofá, assistindo televisão, comendo sorvete de flocos. O bebê chutava sem parar. Eu conversava com ele. Calma, Pedro. A mamãe tá aqui. Você não vai precisar de pai. Eu vou ser tudo pra você. E então meu celular tocou. Número desconhecido. Eu quase não atendi. Achei que era golpe. Mas algo me fez atender. Alô? Uma voz masculina disse. Boa tarde. Eu falo com Rafaela Costa Silva? Eu disse. Sim, sou eu. Ele disse. Meu nome é Dr. Fernando Aguiar. Sou advogado especializado em direito sucessório. Estou ligando sobre uma questão de herança. Herança? Eu não tinha nenhum parente rico. Meus pais morreram há 20 anos. Eu não conhecia mais ninguém da família. Eu disse: acho que o senhor ligou no número errado. Ele disse: a senhora é filha de Roberto Costa Silva e Maria Helena Costa Silva? Nascida em 15 de março de 1995, meu coração acelerou. Sim, sou eu. Ele disse: então não tem erro. Preciso que a senhora venha ao meu escritório amanhã. É urgente. Eu perguntei: mas o que é isso? Herança de quem? Ele disse: do seu tio, Antônio Carlos Costa Silva, irmão do seu pai. Eu nunca tinha ouvido esse nome na minha vida. No dia seguinte, eu fui ao escritório do advogado. Ficava em um prédio comercial no centro da cidade. 12º andar. Sala enorme. Móveis caros. Quadros na parede. Aquele advogado não era qualquer advogado. Dr. Fernando me recebeu com um aperto de mão firme. Obrigado por vir, Rafaela. Por favor, sente-se. Eu sentei. Ele abriu uma pasta cheia de documentos. E começou a explicar. Seu pai tinha um irmão mais velho, Antônio Carlos. Eles brigaram há mais de 30 anos. Nunca mais se falaram. Eu disse: meu pai nunca mencionou nenhum irmão. Ele disse: a briga foi muito séria. Seu pai cortou todo o contato. Mas Antônio nunca esqueceu o irmão. E nunca esqueceu que tinha uma sobrinha. Eu senti um arrepio. Ele sabia de mim? Ele disse. Ele acompanhou sua vida de longe. Contratou detetives. Soube quando seus pais morreram. Soube quando você foi criada pela sua tia. Soube quando você se casou. E soube quando você se divorciou. Ele sabia tudo. E eu não sabia que ele existia. Eu perguntei: por que ele nunca me procurou? Dr. Fernando suspirou. Ele tinha vergonha. Da briga. De não ter se reconciliado com seu pai antes dele morrer. Ele achava que você não ia querer conhecer ele. Eu senti uma tristeza profunda. Por um tio que eu nunca conheci. Que me amava de longe. E morreu sem nunca ter me abraçado. Eu perguntei: como ele morreu? Ele disse: câncer. Há 2 semanas. Ele lutou por 2 anos. No final, ele me chamou e disse que queria deixar tudo para a única família que ele tinha. Eu perguntei: tudo o quê? Dr. Fernando pegou um documento. Colocou na minha frente. Antônio Carlos era empresário. Dono de uma rede de lojas de materiais de construção no interior de Minas Gerais. Ele vendeu tudo há 5 anos quando descobriu a doença. E investiu o dinheiro. Eu olhei pro documento. Meus olhos pararam em um número. R$ 8.247.892,43. Eu achei que estava lendo errado. Eu disse: isso é 8 milhões? Ele disse: sim, 8.247.892,43.
R$ 892,43. Em investimentos imóveis e dinheiro em conta. Eu não conseguia respirar. O mundo girou. Eu comecei a chorar. Doutor Fernando me ofereceu água. Eu bebi. Tentei me acalmar. Ele disse: Rafaela, seu tio deixou uma carta para você. Ele pediu para eu entregar pessoalmente. Ele me entregou um envelope. Eu abri com as mãos tremendo. E li as palavras do homem que eu nunca conheci. Querida Rafaela, se você está lendo isso, significa que eu não estou mais aí. Eu queria ter te conhecido pessoalmente. Queria ter te abraçado. Queria ter te visto crescer. Mas eu fui covarde demais para te procurar. Seu pai era meu melhor amigo antes de ser meu irmão. A gente brigou por causa de dinheiro. Por causa de orgulho. Por causa de besteira. E quando eu quis pedir desculpas, já era tarde demais. Eu passei os últimos 20 anos da minha vida sozinho. Sem família. Sem filhos. Sem ninguém. Mas eu sempre soube que você existia. E isso me dava conforto. Você é a única família que eu tenho. E por isso, eu deixo tudo para você. Use esse dinheiro para ser feliz. Para criar seu filho com dignidade. Para nunca depender de ninguém. Eu soube do seu divórcio. Eu soube da traição. E eu só tenho uma coisa para te dizer. Você é mais forte do que imagina. E você merece muito mais do que aquele homem podia te dar. Vive, Rafaela. Vive por você. Vive pelo seu filho. Vive por mim. Com amor. Seu tio Antônio. Eu chorei por 1 hora inteira. Sentada naquela sala de advocacia. Com uma carta na mão. E 8 milhões na conta. Eu chorei de tristeza por nunca ter conhecido ele. Eu chorei de gratidão por ele ter pensado em mim. E eu chorei de alívio. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu tinha esperança. 3 semanas depois da herança, eu entrei em trabalho de parto. Foi no meio da noite. Minha tia me levou pro hospital. 8 horas de trabalho de parto. Dor, medo, ansiedade. Mas no final, Pedro nasceu. 3,2 kg. Chorando forte. Saudável. Perfeito. Quando colocaram ele no meu colo, eu chorei de novo. Mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Eu olhei para ele e disse: Oi, meu amor. Eu sou sua mãe. E eu vou te dar o mundo. Naquele momento eu esqueci a traição. Esqueci o Lucas. Esqueci a Vanessa. Esqueci a dor. Só existia eu e meu filho. E pela primeira vez em meses, eu me senti completa. Rica. Não por causa do dinheiro. Mas por causa do amor que eu sentia por aquele bebê. E eu jurei para mim mesma. Eu ia dar a melhor vida possível para ele. Eu ia ser mãe e pai. Eu ia ser tudo. E ninguém ia me impedir. Mas eu ainda não sabia que alguém estava prestes a aparecer, querendo voltar, implorando por uma segunda chance. 2 semanas depois do nascimento do Pedro, a notícia da herança vazou. Eu não sei como. Talvez alguém do cartório. Talvez alguém do banco. Talvez a fofoca do bairro. Mas de repente, todo mundo sabia. A vizinha Dona Marta foi a primeira a me dar parabéns. Rafaela, que bênção. Você merece, querida. Depois vieram os outros vizinhos. Os colegas do antigo trabalho. Gente que eu nem lembrava que existia. Todo mundo querendo ser meu amigo. Engraçado como o dinheiro muda as coisas. Eu recebia mensagens todo dia. Rafa, quanto tempo? Vamos marcar um café? Amiga, soube da novidade. Que felicidade. Prima, lembra de mim? Tô passando por um momento difícil. Eu ignorava todas. Porque eu sabia a verdade. Essas pessoas não queriam minha amizade. Queriam meu dinheiro. Mas tinha uma pessoa que eu sabia que ia aparecer. E eu estava esperando. Era um sábado à tarde. Pedro estava dormindo no berço. Eu estava na cozinha fazendo café, quando a campainha tocou. Eu fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. E lá estava ele, Lucas, parado na porta, com flores na mão. E cara de choro. Eu senti meu estômago revirar. Respirei fundo. E abri a porta. Ele me olhou com os olhos vermelhos. Rafa, eu precisava te ver. Eu não disse nada. Ele continuou. Eu sei que errei. Eu sei que te machuquei. Mas eu mudei. Eu juro que mudei. Eu cruzei os braços. O que você quer, Lucas? Ele estendeu as flores. Eu quero uma segunda chance. Eu quero voltar. Eu quero ser pai do Pedro. Eu quero ser seu marido de novo. Marido de novo. O homem que me traiu por 2 anos. Com minha melhor amiga. Na casa ao lado. Enquanto eu estava grávida. Agora queria voltar. Que conveniente. Eu disse. Entra. Ele entrou com um sorriso de esperança. Coitado. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Nós sentamos na sala. A mesma sala onde eu tinha confrontado ele e a Vanessa. Parecia que tinha passado uma vida desde aquele dia. Lucas segurava as flores como se fossem um escudo. Ele disse. Rafa, eu pensei muito nesses últimos meses. Eu percebi que joguei fora a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. A Vanessa não significava nada. Foi um erro. Uma fraqueza. Eu estava confuso. Eu disse. Confuso por 2 anos? Ele abaixou a cabeça. Eu sei. Não tem desculpa. Mas eu mudei. Eu juro. Eu olhei para ele. Olhei bem fundo nos olhos dele. E disse. Lucas, quando você soube da herança? Ele engasgou. Que herança? Eu sorri. Não finge. Todo mundo sabe. Quando você soube? Ele ficou em silêncio por 10 segundos. Depois disse. Semana passada. Mas isso não tem nada a ver. Eu interrompi. Você veio me procurar uma semana depois de saber que eu herdei 8 milhões de reais. Coincidência interessante, né? Ele tentou se defender.
Rafa, não é isso. Eu ia te procurar de qualquer jeito. O dinheiro não importa. Eu disse. Então me responde uma coisa. Onde você estava nos últimos 3 meses? Enquanto eu dava à luz sozinha. Enquanto eu chorava toda noite. Enquanto eu precisava de ajuda com o bebê. Silêncio. Você não mandou uma mensagem. Não ligou. Não perguntou se o bebê nasceu bem. Não perguntou se eu estava viva. Ele abriu a boca. Mas não saiu nada. Eu continuei. Mas agora que eu tenho dinheiro, você aparece com flores. Dizendo que mudou. Dizendo que quer voltar. Eu levantei. Fui até a porta. Abri. E disse. Vai embora, Lucas. Lucas se ajoelhou. No meio da minha sala. Com lágrimas escorrendo. Rafa, por favor. Me dá uma chance. Eu faço qualquer coisa. Eu olhei para ele. Pro homem que eu amei por tanto tempo. Pro homem que destruiu minha vida. E eu não senti nada. Nem raiva. Nem tristeza. Nem amor. Nada. Só pena. Eu disse. Lucas, você sabe o que é mais triste? Eu teria te perdoado. Se você tivesse vindo antes. Se você tivesse mostrado arrependimento de verdade. Se você tivesse aparecido no hospital quando o Pedro nasceu. Ele olhou para mim com esperança. Eu continuei. Mas você não fez nada disso. Você só apareceu quando soube do dinheiro. E isso mostra exatamente quem você é. Ele disse. Rafa, eu juro que... Eu interrompi. Você quer saber uma coisa interessante? A Vanessa me mandou mensagem semana passada também. Exatamente quando a notícia da herança saiu. Pedindo desculpas. Querendo voltar a ser minha amiga. Lucas arregalou os olhos. Eu disse. Vocês dois são iguais. Só aparecem quando tem algo para ganhar. Eu apontei para a porta. Agora vai embora. E nunca mais volta. Ele levantou. Devagar. Com o rosto destruído. Ele disse. E o Pedro? Eu sou o pai dele. Eu sorri. Você vai pagar pensão. Vai ter direito à visita supervisionada. Tudo dentro da lei. Mas você nunca mais vai entrar nessa casa. Nunca mais vai fazer parte da minha vida. Ele saiu. Cabisbaixo. Derrotado. E eu fechei a porta. Pela última vez. 6 meses depois, eu soube o que aconteceu com Lucas. Ele foi demitido do emprego. A empresa descobriu que ele estava desviando dinheiro. Não muito, mas o suficiente para ser demitido por justa causa. Ele perdeu tudo. Carro, apartamento, reputação. Voltou a morar com os pais. Aos 33 anos. E a Vanessa? A casa dela foi vendida 2 meses depois do confronto. Ela se mudou. Ouvi dizer que foi pro interior. Que ninguém queria mais falar com ela no bairro. Que ela perdeu o emprego no hospital. Que estava sozinha. Karma existe. E às vezes ele é mais criativo do que a gente imagina. Hoje, 1 ano depois de tudo, minha vida é outra. Eu comprei uma casa nova. Grande. Bonita. Em um bairro seguro. Longe daquela rua onde tudo aconteceu. Pedro está crescendo saudável. Lindo. Esperto. A cara da mãe. Eu abri um negócio próprio. Uma loja de roupas infantis. Usando parte da herança do tio Antônio. Tá dando certo. Eu tô feliz. Não porque tenho dinheiro. Mas porque me libertei. De um casamento falso. De uma amizade falsa. De uma vida falsa. Às vezes eu olho pro Pedro dormindo. E agradeço. Agradeço pela traição. Porque se não fosse por ela, eu ainda estaria presa naquela mentira. Aquela dor que quase me destruiu. Foi exatamente o que me libertou. Agora eu quero saber de vocês. Se vocês estivessem no meu lugar, vocês teriam dado uma segunda chance pro Lucas? Ou teriam feito o mesmo que eu? Me contem nos comentários.